Em direito administrativo, hoje a gente vai falar sobre improbidade administrativa. É o ponto 2.4.6 do edital da Polícia Civil de Minas Gerais para o cargo de delegado de 2018 e no edital só coloca improbidade administrativa, no sentido de que não há maior detalhamento do que venha a cair sobre improbidade. Contudo, os aspectos processuais da improbidade não serão cuidadosamente trabalhados aqui, porque eles têm natureza eminentemente de processo civil, e processo civil é uma matéria que não cai no concurso, não tem por que trabalhar de forma minuciosa estes tópicos aqui. Mas a gente vai falar muito da parte material da improbidade, e para começar a falar disso, a gente tem que primeiro mencionar onde que a improbidade está na Constituição, que é no artigo 37, parágrafo 4º, a qual combina 4 sanções para o ato de improbidade administrativa, quais sejam suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Lembrando que a indisponibilidade de bens não é uma sanção propriamente dita, mas sim uma medida cautelar. Anos mais tarde, especificamente 4 anos após a edição da Constituição, foi editada a lei que regulamenta a improbidade administrativa. É a Lei 8.429, de 92. Ela trata de forma minuciosa toda a extensão do rol de improbidade administrativa. Bom, para começar falando do tema, a gente tem que falar um pouco dos princípios que o ato de improbidade administrativa viola. A improbidade ela é um consectário lógico do próprio princípio da moralidade, da boa-fé, da eficiência, da legalidade, de todo aquele rol do chamado LIMP do caput do artigo 37, fora os princípios que estão elencados de forma implícita na Constituição e nas normas infraconstitucionais. Pois bem, a improbidade ela guarda uma identidade muito forte com o princípio da moralidade. E a doutrina já debruçou sobre o tema no sentido de que qual a relação entre moralidade e improbidade? Uma é derivada da outra, são dois princípios autônomos e, de fato, há muita divergência. Não tem como falar de forma pacificada na doutrina qual é o sentido da improbidade. Mas é possível afirmar que a improbidade pode ser entendido como um princípio e guarda certa relação com o princípio da moralidade, mas não se confunde com a outra, embora haja parte da doutrina que fala que confunde sim. Ou seja, não tem como falar especificamente de forma pacificada a relação da moralidade com a improbidade, mas deve-se entender que a improbidade, que o termo correto na lei e na Constituição é improbidade e ela guarda certa relação com o princípio da moralidade. Bom, essa lei 8429, ela amplia o rol de sanções constantes da Constituição e detalha efetivamente quem pode cometer os atos de improbidade, quem pode sofrer os atos de improbidade, quais são os atos de improbidade, as sanções e os procedimentos administrativos e judicial. Para início de conversa, sujeito passivo do ato de improbidade consta do artigo 1º. Quando eu falo sujeito passivo do ato de improbidade, o que eu quero dizer é quem sofre o ato de improbidade. Pode ser toda a administração pública direta e indireta e até entidades que não fazem parte da administração direta e indireta, mas que de alguma forma recebem subsídios, benefícios, incentivos do erário, de certa forma, da administração pública como um todo. A leitura do artigo 1º e parágrafo único do artigo 1º é bastante elucidativa. Sujeito ativo, por sua vez, é quem pode praticar o ato de improbidade. Essa relação de quem pode praticar, ela está relacionada ao conceito de servidor público, mas a lei de improbidade administrativa ela é muito ampla nesse sentido, não importando se o vínculo daquela pessoa com a administração pública é efêmero ou não,
é remunerado ou não, é transitório ou não. Basta que exerça a função pública para que essa pessoa esteja abarcada na improbidade administrativa. Inclusive, há precedentes judiciais, se eu não me engano, do STJ, afirmando que estagiário está sujeito à lei da improbidade administrativa. Só desse precedente já dá para ver que o conceito de servidor público para fins de improbidade é bastante ampla. Aqui há de se citar, inclusive, uma recente decisão do STF que disse que mesmo os agentes políticos sujeitos aos crimes de responsabilidade podem responder por improbidade administrativa. As sanções, as esferas são independentes. A única exceção é a do presidente da República, porque aí as suas sanções elas constam lá do artigo 84, se eu não me engano, 86. E aí é uma previsão constitucional. Mas os demais agentes políticos que têm um regime próprio em relação a essas sanções podem também estar sujeitos à lei da improbidade. Bom, quais são a natureza dos atos administrativos? A lei ela organiza nos artigos 9º, 10º, 10A e 11 a natureza dos atos. O artigo 9º é o que trata de atos que geram enriquecimento ilícito. Este rol é exemplificativo e exige da pessoa que pratica necessariamente o dolo, mas o dolo genérico. O artigo 10º são os atos que causam lesão ao erário. Eles podem ser dolosos ou culposos e seu rol também é exemplificativo. Temos o artigo 10A, que são os atos de improbidade decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, está ligado ao ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e na verdade, o 10A não tem um rol, portanto, estes atos eles são taxativos. E temos o artigo 11, que são os atos que violam, que atentam contra os princípios da administração pública. Rol exemplificativo, mas exige necessariamente o dolo, mas o dolo também genérico. Em relação aos atos de improbidade administrativa, deve-se lembrar que o particular ele nunca pratica sozinho os atos de improbidade administrativa. Se o particular pode responder pela lei 8429, não há problema nenhum, desde que seus atos estejam em conjunto com os atos de algum servidor público. Sozinho responder por improbidade não há como, até porque se o particular de alguma forma angariou benefícios decorrentes do ato de improbidade, em algum momento algum servidor público deve ter contribuído efetivamente para isso. Portanto, não há que se falar em punição isolada do particular para fins de improbidade. Quais são as sanções civis? Bom, a Lei 8429 ela estabelece várias sanções, incluindo perda de bens e valores, perda da função pública, ressarcimento ao erário, multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com a administração pública, bem como de receber benefícios dela. O valor da multa, o período que se fica, enfim, as gradações destas sanções, elas variam de acordo com a natureza do ato, artigo 9º, 10, 10A e 11. Lembrando que vai do mais grave para o menos grave, portanto, as sanções são maiores de acordo com a gravidade. O artigo 9º, enriquecimento ilícito, é o mais grave. Lesão ao erário é o intermediário ao lado da concessão irregular de benefício tributário fiscal. E o artigo 11, atos que atentem contra os princípios da administração pública, possui as menores sanções do
da lei de improbidade, não tendo, por exemplo, cominação de perda de bens e valores. E só vai haver ressarcimento ao erário se houver dano. Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos é a menor suspensão. E a proibição de contratar ou de receber benefícios são de 3 anos. Em contraposição, se o ato for gerar enriquecimento ilícito, é bem maior, como proibição de contratar por 10 anos, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, a multa civil é de 3 vezes o enriquecimento, além de perda da função pública, ressarcimento ao erário e perda dos bens e valores. Portanto, leia o artigo 12, que comina cada sanção para cada espécie de improbidade. Os procedimentos constam do artigo 14 a 16 para o administrativo e 17 e 18 para o judicial. Prescrição de improbidade administrativa. Recentemente o STF falou sobre isso. São imprescritíveis ou não? Tudo dava a dizer que o STF ia mudar de opinião e ia começar a proclamar a prescritibilidade da improbidade, mas continuou obedecendo a disposição do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. Interpretação esta que já imperava há algum tempo e parece que vai continuar imperando. Porém, pessoal, quando se diz de ação de improbidade, nós não estamos dizendo tão somente em ação de ressarcimento. Como nós vimos e falamos aqui, o ressarcimento é tão somente uma das sanções previstas. Não se resume a toda a ação de improbidade administrativa. Não é a única sanção a ser percorrida, a ser alcançada, a ser almejada. Portanto, seguindo esse raciocínio, a ação de improbidade administrativa em si, aquela ação judicial que goza de natureza civil, ela é prescritível. O que não é para o STF é o ressarcimento ao erário. Se o meu ato como servidora pública gerou algum mal patrimonial para a administração sempre, pelo menos por enquanto o STF pensar dessa forma, a administração sempre poderá ir atrás de mim querendo o que é dele. Afinal de contas, eu peguei algo que não é meu, é da administração pública a qual serve a coletividade. Então, saindo desse espectro de ressarcimento ao erário, vamos falar da ação de improbidade administrativa em si. A prescrição desta ação está regulada no artigo 23 da 8429 e a média de prescrição é de 5 anos, mas ela varia de acordo com algumas hipóteses. Por exemplo, se o sujeito ativo ele exercia mandado eletivo, cargo em comissão ou função de confiança, o prazo prescricional é de 5 anos a contar do fim do vínculo com a administração. Portanto, se aquela pessoa que tem mandado eletivo ela se reelege, o prazo prescricional só começa a correr 5 anos após o seu fim do vínculo com a administração. Então, exerceu um mandato, exerceu outro mandato derivado da reeleição, somente quando sai da administração é que conta-se 5 anos de prazo prescricional. Quando o sujeito ativo ocupava cargo em emprego público, ele é regulado pelo estatuto do servidor daquele servidor ou daquele empregado. É o mesmo prazo disciplinar para a aplicação da sanção de demissão. No caso de servidores públicos federais, por exemplo, seguindo a Lei 8.112, é de 5 anos também. Em face das pessoas jurídicas do parágrafo único do artigo 1º, as quais não fazem parte da administração pública, mas gozam de certa relação financeira com ela, já que ela recebe recursos do erário, o prazo é de 5 anos contados a partir da prestação de contas. Em relação à improbidade administrativa, eu vou mencionar outras duas coisas, mas o tema é muito extenso, tem muita jurisprudência, então é importante pesquisar um pouco mais e dar uma lida maior sobre estes assuntos, bem como na Lei 8.429, que em vários aspectos é muito explicativo. O STJ já fez 2 manifestações relevantes.
duas, dentre várias outras muito relevantes, mas eu escolhi falar só dessas duas. A primeira é que abuso de autoridade em abordagem policial não é considerado improbidade administrativa. E por quê? Porque quem sofre os abusos da abordagem policial não é a administração pública. E essa lei visa proteger a administração pública. Quem sofre os abusos da abordagem policial é o cidadão. E como tal, não há que se falar em improbidade, tendo em vista o sujeito ativo e passivo da improbidade. Pode sim sofrer diversas punições disciplinares, não é que a abordagem policial ficará impune, mas para se falar em improbidade administrativa, segundo o STJ, não há como se falar, não tem essa possibilidade. Contudo, quando se fala em tortura, muito diferente de abuso em abordagem policial, tortura vai muito além disso, aí sim a gente pode falar em improbidade administrativa. E por quê? Porque a tortura é uma prática que não pode ser tolerada no Estado democrático de direito. A tortura é inadmissível em termos constitucionais e convenções internacionais no Estado brasileiro. Fere uma série de princípios institucionais, fere convenções internacionais, fere toda a administração pública como um todo, independente da pessoa que tenha sofrido essa tortura, seja civil ou não. Tortura é uma prática extremamente rechaçada no ordenamento jurídico brasileiro e, como tal, quando os policiais fazem esse tipo de conduta, eles responderão, além de todas as outras punições disciplinares, civis e penais, também responderão pela improbidade administrativa. Bom, passamos aí uma visão aérea na improbidade administrativa. Procurei falar os pontos mais importantes. Para a lei de procedimento, leiam a lei, é bastante explicativa. E jurisprudências do STJ e STF aparecem a todo momento sobre o tema, então é importante ficar ligado. É isso.